Olá, boa noite. Tudo bem, Leandro? Boa noite, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Tá ótimo. Eu já coloquei para gravar, eu ia começar a explicação. Nesta agenda 9, fala-se muito sobre teste de software, né? Você já chegou a entregar a atividade dessa aula? Tá sem som. Então vamos lá. A qualidade de software é muito importante. Oi. Oi, não ouvi, cortou. Está dando delay o som. Então vamos lá. Qualquer coisa que você quiser mandar no chat, eu perguntei se você já chegou a entregar essa atividade já. Então, meninos, a qualidade de Oi, software. professor. Desculpa, tá me ouvindo? Ah, agora estou ouvindo. Entreguei a atividade sim já, professor. Ah, tá ótimo. Eu já comecei a olhar, mas ainda não decorei o nome de todo mundo ainda. Mas eu vou tentar. E aí, gente, a qualidade de software, então, é muito importante, principalmente na questão da qualidade, né? E aí, existem muitas empresas, né, que hoje contratam testers, pessoas que fazem teste, né? Para quem gosta de games, sabe que é um mundo muito promissor, né? Hoje você consegue testar um jogo sem precisar comprar, né? Lógico, você não vai, às vezes não vai testar o jogo todo, com todas as atualizações disponíveis, mas você consegue aí praticar, conhecer vários games, né? Sendo tester sem precisar comprar o jogo. E aí tem também o lado tester, né, onde você pode ganhar dinheiro testando o software. E nesta agenda, o que foi pensado num roteiro básico, numa tela de cadastro, aonde você precisará fazer alguns testes de verificação, né? E nesses testes é muito importante eu me atentar aos mínimos detalhes. Então, um exemplo, né? No campo nome. O campo nome, eu penso eu que é um campo obrigatório, então a pessoa não poderia deixar esse campo vazio. A quantidade máxima de caracteres eu preciso prever, né, de acordo lá com o meu banco. Então, vamos supor que ele tem 50 caracteres, o limite máximo de caracteres seria 50. Para nomes, né, provavelmente a gente deixaria para campos do tipo alfanumérico, letras e números. Posso também estar verificando se a primeira letra saiu maiúscula ou não, as iniciais de cada nome. Então, já no campo data de nascimento, um exemplo ali, eu posso determinar para que ele tenha 2 dígitos para o dia, que a gente chama de máscara, né? 2 dígitos para o mês, 4 dígitos para o ano. Que ele não aceite datas que não existam. Um exemplo, 31 de fevereiro. Então, ele faz essa verificação. Já no campo data, eu posso obrigar o usuário a digitar apenas números, né? Então, eu já defino lá o formato de caracteres de entrada, só números. Bom, dependendo do sistema, é um sistema e-commerce, ele pode pedir o e-mail, e aí ele pode estar verificando se o formato é um e-mail, ou seja, se tem o símbolo do arroba na descrição do campo, no conteúdo, né, do campo, eu não me expressei bem. E ser um campo obrigatório, porque uma das formas de contato é o e-mail. E aí eu posso estar pensando também nas funções, né? Que tipos de funções? Inserir, excluir, alterar. E aí eu já comecei a olhar alguns trabalhos, tem algumas sugestões muito interessantes. Uma é na parte de exclusão, que ele pede uma confirmação antes de excluir. Então, eu não corro o risco de excluir um registro de forma acidental. Na inserção, ele verifica
né? Verifica se ele fez a inserção daquele novo registro no banco, lógico, verificando todas as questões, né, do roteiro que eu determinei antes, que é campos obrigatórios, o formato dos campos, os tamanhos, e aí ele confirma se realmente foi gravado essa informação no banco. Tem pessoas também que colocaram níveis de acesso. Então, o usuário ele pode fazer a inserção, mas não pode excluir e alterar se aquele usuário não tem permissão, privilégio. Tá? Então, tem uma das questões, principalmente no excluir, que eu posso estar verificando se aquele campo não tem relacionamento, se aquele registro em si, né, não está relacionado com outra tabela, que é o exemplo aí da nossa chave estrangeira, né? Só lembrando que para ele ser chave estrangeira em uma tabela, ele precisa ser chave primária na tabela original. Então, se eu apago um registro aonde ele tem relacionamento, eu fico com dados não íntegros no meu banco de dados. Um exemplo disso é se eu tenho uma tabela de clientes com pedidos, eu vou lá e apago um cliente que tem um pedido. Não deveria permitir, porque há um relacionamento aí, há uma pendência de dados, né? Quer dizer que aquele pedido é daquele cliente específico. Então, eu não posso apagar aquele cliente porque ele ainda tem pedido, tá? Então, nas verificações, quando se fala na questão de integração ou integridade, fala-se muito aí na questão de estar verificando o relacionamento com as tabelas, né? E no momento da exclusão, isso é importante, no momento da inserção, né? Um exemplo, eu estou cadastrando o cliente, mas ele pede a cidade vem de uma outra tabela chamada cidade. Então eu preciso estar verificando se aquela cidade realmente está cadastrada. Há um relacionamento, aonde eu não posso apagar do cadastro de cidades aquela cidade se eu tenho clientes cadastrados que são daquela cidade. Então, essa questão aí da integridade é muito importante, né? Foi aí uma das primeiras aulas que eu falei aí da integridade de dados, que é manter o banco de dados correto, né? Funcionando, com todas as informações necessárias. O tanto que nós temos aí uma questão chamada inconsistência. E essa inconsistência quer dizer o quê? Dados no banco que estão faltando. E essa verificação eu posso fazer ela no próprio banco, como eu posso fazer no formulário que acessa o banco. Posso fazer até nos dois, né? Então, na hora que eu crio um campo lá no SQL, eu posso pôr not null, para que ele não aceite valores em branco, ou seja, que ele não permita vazio, né? E eu posso colocar essa verificação na hora do formulário também, né? A gente fala formulário dependente da linguagem, né? Você pode usar qualquer linguagem que o final desse formulário vai ser o banco de dados. E ele pode estar verificando nessas duas situações, no banco e no formulário, na tela de cadastro. Então, pense, a ideia desse roteiro eu estou lá numa tela de cadastro, o que eu preciso estar verificando? O que eu preciso estar olhando para possa gerar possibilidades de erros, né? Que o cliente pode tentar fazer e causar erro no meu sistema. Um exemplo, vai que o cliente tenta digitar letras num campo data, aí vai ficar complicado. Letras no campo CPF, que o CPF conte quantos caracteres, quantos números, né, na verdade, foram digitados, quantos caracteres numéricos, né, para que ele faça a verificação, tá? Lembrando que o CPF, não sei se vocês têm essa ciência, ele é um campo, os dois últimos caracteres são calculados, né? Se vocês procurarem funções aí para isso, vocês vão encontrar em qualquer linguagem, PHP, Java, C Sharp, e aí a gente vai entender
que o campo CPF, os dois últimos dígitos são calculados. Você já viu essa opção, Leandro? Oi, professor. Desculpa que eu estava com uma inconsistência aqui no som. Acabei de colocar o fone de ouvido. Aí, ó. Você chegou já a ver uma função que verifica se o CPF é válido ou não? Acho que não, professor. Tá? Não Depois, lembro. depois da aula, você gosta de qual linguagem que você mais gosta de programar? Ultimamente eu tenho gostado mais de banco de dados mesmo, SQL, né? Eu acho que Ah, eu um pouquinho melhor, assim, sabe? se identificou mais, É, tá? Depois você procura, você vai encontrar funções que verifiquem se o CPF é válido ou não, porque os dois últimos dígitos do CPF são calculados. Então, a hora que você tá. digita, não, a hora que você digitar o CPF, ele não vai falar se é da pessoa, né, verdadeiramente, mas ele vai ver se é válido ou não. É interessante essa opção. Tá, entendi. Já para o RG não tem como, porque ele muda de um estado para o outro, mas o CPF dá. Então, é essas verificações básicas, né, que a gente pode fazer, que é o que ele pede lá no roteiro. Aí não sei se você estava conseguindo ouvir, pense também bastante na questão de relacionamento, tá? Eu não posso apagar um registro que esteja relacionado com outra tabela. Isso, a, o próprio banco vai avisar, vai gerar erro, né? Que é a chave estrangeira. Mas você pode ver isso antes no sistema para que não aconteça. Ok. Tá, tá com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu queria só perguntar com relação a quando a gente vai fazer uma exclusão, por exemplo, né? Uhum, Eu acabei montando um banco de dados e eu acabei colocando também, verificando, né? Colocando como o nick, o not null, em algumas classes, né? certo. E eu queria perguntar se cabe nesse caso aí, dependendo do tipo de relacionamento, se cabe a gente colocar um delete cascade, por exemplo. Sim. Você pode colocar ele, até gostei do termo, mas já estamos conversando tecnicamente, olha que gracinha. Você pode fazer um delete sim, só tem que tomar o cuidado de você não precisar dessa informação depois, tá? Então, às vezes avisar, né, que existe relacionamento ou pendência naquele registro, se você confirma e aí ele apaga tudo. Pode. Tá, mas outra pergunta. O senhor acha que é de grande relevância isso? Seria útil, no Ó, geral, assim? eu acho, eu ainda pouparia essa exclusão um pouquinho maior, porque amanhã ou depois, se você for consultar esses dados, você não vai ter mais. Então, eu acho que ele poderia avisar que não poderia excluir, porque existe. O cliente não vai entender relacionamentos, mas você pode colocar que existem pedidos realizados no nome desse cliente. Porque pensa, um exemplo, ele aciona uma garantia. Eu preciso ter aí pelo menos 30 dias esse registro armazenado. Então, pode ser feito, mas eu não aconselho por causa depois de uma consulta posterior, entendeu? Entendi. Entendi. Hoje a aula é bem tranquila nessa parte desse roteiro, mas eu gostei da pergunta, muito interessante, viu? Você está bem antenado, tá de parabéns. Valeu, professor, estou me esforçando. Não pode esperar que você vai colher frutos desse esforço, sim. Ter certeza. Não, então tá ótimo. Mais alguma dúvida, amigo?
Não, professor, a dúvida mas era essa mesmo. Não, então tá ótimo. Por hoje é só isso, então. Agradeço aí a participação, principalmente aí a dúvida, adoro esclarecer dúvida, estou aqui para isso. E o que precisar, pode mandar um correio tech lá, que estamos no ar aí. Mando sim, professor. É que as dúvidas elas vão surgindo conforme a gente vai fazendo, né? Então, Uhum. às vezes a gente tem até bastante pergunta, mas no caso acaba até esquecendo. Mas é Anota, isso. anota no cantinho, dê um tempinho, você me manda no correio, mesmo que entregou a atividade, eu faço questão de responder, viu? Tá bom, professor. Combinado. Então tá bom. Um abraço, amigo, fica com Deus. Boa noite, bom feriado. Amém, para você Tchau. também. Deus, tchau. Amém.